Mariana vive uma rotina difícil, até que encontra no lixo um envelope misterioso que pode mudar seu destino. O conteúdo é uma soma de dinheiro que desperta dúvidas. De onde veio e quem o perdeu? Ao decidir entregar o envelope às autoridades, Mariana inadvertidamente atrai a atenção de uma rede sombria de corrupção. Agora cada passo dela é vigiado, e sua decisão pode desencadear consequências que ela jamais imaginaria. O sol mal havia nascido quando Mariana acordou, sentindo o peso familiar da preocupação sobre seus ombros. Aos 38 anos, ela carregava em seu rosto as marcas de uma vida difícil, acentuadas pela ausência do marido nos últimos anos. Seus olhos cansados percorreram o pequeno quarto onde dormia com seus 2 filhos, Júlia, de 15 anos, e Pedro, de 10. O apartamento apertado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, mal comportava os 3, mas era o único lar que podiam chamar de seu. Mariana levantou-se silenciosamente, tentando não acordar as crianças. Ela sabia que teria que sair cedo para tentar encontrar algo valioso no lixão local, antes que os outros catadores chegassem. Era uma rotina degradante, mas necessária para colocar comida na mesa. Enquanto se arrumava, seus pensamentos vagaram para os tempos mais felizes, quando seu marido ainda estava vivo e tinham esperanças de um futuro melhor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. As ruas do bairro ainda estavam desertas quando Mariana saiu. O cheiro de esgoto a céu aberto e o som distante de cachorros latindo eram seus únicos companheiros naquela manhã cinzenta. Ela caminhou apressadamente, evitando olhar para os becos escuros onde sabia que perigos poderiam estar à espreita. A insegurança era uma constante em sua vida, mas ela havia aprendido a conviver com o medo. Ao chegar ao lixão, Mariana sentiu o estômago revirar com o cheiro pútrido que emanava das montanhas de lixo. Respirando fundo, ela começou sua busca diária por itens que pudesse vender ou usar. Seus olhos atentos examinavam cada pedaço de lixo, esperando encontrar algo que pudesse fazer a diferença naquele dia. Após horas de busca infrutífera, quando o sol já estava alto no céu, Mariana estava prestes a desistir. Foi então que seus olhos captaram um brilho diferente entre os detritos. Intrigada, ela se aproximou e começou a desenterrar o objeto. Para sua surpresa, era uma luxuosa alfombra, aparentemente descartada por engano. Com o coração acelerado pela expectativa, Mariana puxou o tapete, lutando contra o peso e a sujeira. Enquanto o desenrolava, algo caiu de dentro dele, um envelope marrom, gordo e selado. Suas mãos tremeram ao abri-lo, revelando maços de notas de R$ 100, mais dinheiro do que ela já havia visto em toda a sua vida. Por um momento, Mariana ficou paralisada, sua mente um turbilhão de emoções. Alegria, medo, esperança e desconfiança se misturavam em seu peito. Aquele dinheiro poderia mudar tudo para ela e seus filhos. Poderia significar comida na mesa todos os dias, roupas novas para as crianças, talvez até uma mudança para um lugar mais seguro. Mas a euforia inicial logo deu lugar à apreensão. De onde vinha todo aquele dinheiro? Por que alguém o jogaria fora? E se fosse dinheiro sujo ligado a algo perigoso? As perguntas se acumulavam em sua mente, trazendo consigo uma sensação de peso no estômago. Mariana olhou ao redor nervosamente, temendo que alguém pudesse tê-la visto encontrar o envelope. O lixão, antes um lugar de desespero, agora parecia ainda mais ameaçador. Ela rapidamente guardou o dinheiro de volta no envelope e o escondeu dentro de sua blusa surrada. Com as pernas trêmulas, Mariana começou a caminhar de volta para casa, cada passo ecoando em sua mente como uma decisão a ser tomada. O peso do envelope contra seu peito era como um segredo pesado demais para carregar sozinha. Ao chegar em casa, encontrou Júlia preparando o almoço com os poucos ingredientes que tinham, enquanto Pedro fazia sua lição de casa na mesa da cozinha. A visão de seus filhos, lutando para manter a normalidade em meio à pobreza, fez seu coração apertar. Ela queria dar-lhes o mundo, protegê-los de todas as dificuldades que enfrentavam diariamente. "Mãe, você está bem?" perguntou Júlia, notando a expressão perturbada de Mariana. "Sim, querida, só cansada", respondeu ela, forçando um sorriso. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir,
Mariana sentou-se à mesa da cozinha, o envelope diante dela. As notas de dinheiro pareciam brilhar sob a luz fraca da lâmpada, prometendo uma vida melhor. Mas a que custo? Ela pensou em todas as vezes que ensinou aos filhos sobre honestidade e integridade. Como poderia olhar nos olhos deles se aceitasse dinheiro que provavelmente era fruto de algo ilícito? A madrugada avançava e Mariana continuava ali, dividida entre a necessidade e a moral. Lembrou-se das palavras de seu falecido marido: "Nossa dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de nós." Com um suspiro profundo, ela tomou sua decisão. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Mariana acordou determinada. Vestiu-se rapidamente e, com o envelope seguro em sua bolsa, saiu de casa. Seu destino: a delegacia de polícia mais próxima. Ela sabia que estava prestes a abrir mão de uma fortuna, mas também sabia que era a coisa certa a fazer. Enquanto caminhava pelas ruas que começavam a despertar, Mariana sentia um misto de medo e alívio. Ela não fazia ideia de que sua decisão de entregar o dinheiro à polícia estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade. O dia apenas começava, e com ele uma nova jornada se iniciava para Mariana. Uma jornada de coragem, integridade e esperança em meio às adversidades. O sol mal havia rompido o horizonte quando Mariana chegou à delegacia. O prédio, com sua fachada desgastada e pichações nas paredes, parecia tão cansado quanto ela se sentia. Por um momento, hesitou na entrada, o peso do envelope em sua bolsa lembrando-a da magnitude de sua decisão. Respirando fundo, ela empurrou a porta e entrou. O interior da delegacia era um contraste de atividade frenética e burocracia estagnada. Policiais moviam-se apressadamente, enquanto cidadãos aguardavam com expressões de tédio ou ansiedade. Mariana aproximou-se do balcão de atendimento, onde uma policial de meia-idade a recebeu com um olhar de indiferença. "Em que posso ajudar?" perguntou a policial, seu tom mais mecânico que acolhedor. Mariana hesitou, sua voz quase um sussurro. Eu encontrei algo. Algo que acho que preciso entregar." A menção de um possível achado pareceu despertar o interesse da policial. Ela chamou um colega e Mariana foi conduzida a uma sala de interrogatório. O ambiente austero, com suas paredes cinzentas e uma única mesa de metal no centro, fez seu estômago revirar. Ela se perguntou se havia cometido um erro. Minutos depois, a porta se abriu e um homem entrou. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos penetrantes, ele se apresentou como delegado Rafael Souza. Seu rosto exibia linhas de preocupação, mas havia uma gentileza em seu olhar que acalmou um pouco os nervos de Mariana. "Senhora," ele começou, esperando que ela completasse. Mariana Silva," ela respondeu, sua voz tremendo levemente. O delegado Souza assentiu, sentando-se à sua frente. "Dona Mariana, entendo que a senhora tem algo para nos mostrar?" Com mãos trêmulas, Mariana abriu sua bolsa e retirou o envelope. Ela o colocou sobre a mesa, explicando em voz baixa como o havia encontrado no lixão. O delegado ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas seus olhos traíam uma mistura de surpresa e respeito. Ao abrir o envelope e ver seu conteúdo, o delegado Souza deixou escapar um assovio baixo. "Senhora Mariana, você tem ideia do que fez ao trazer isso aqui?" Mariana sentiu seu coração acelerar. Eu fiz algo errado?" O delegado balançou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Pelo contrário, você fez algo incrivelmente corajoso e honesto. Muitas pessoas teriam ficado com esse dinheiro sem pensar duas vezes." As palavras do delegado trouxeram um alívio momentâneo a Mariana, mas ela ainda sentia um nó no estômago. "O que vai acontecer agora?" O delegado Souza se recostou na cadeira, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. "Bem, dona Mariana, tenho que ser honesto com você. Este dinheiro não é comum. A quantia e a forma como foi descartado sugerem que pode estar ligado a atividades ilícitas. Vamos precisar investigar a fundo." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E quanto a mim? Estou em perigo?" O delegado hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Não vou mentir para você.
Existe sempre um risco quando se lida com esse tipo de situação. Mas quero que saiba que faremos tudo ao nosso alcance para garantir sua segurança e a de sua família. As próximas horas passaram em um borrão para Mariana. Ela prestou um depoimento detalhado, descrevendo minuciosamente como encontrou o dinheiro e respondendo a uma série interminável de perguntas. O delegado Souza explicou que o dinheiro seria registrado como evidência e que uma investigação seria aberta imediatamente. Quando finalmente terminou, Mariana se sentiu exausta, como se tivesse corrido uma maratona. O delegado Souza a acompanhou até a saída da delegacia, parando por um momento antes de abrir a porta. "Dona Mariana", ele disse, sua voz baixa e séria, "o que você fez hoje foi extraordinário. Não são muitas as pessoas que teriam a coragem e a integridade de fazer o que você fez. Mas preciso que entenda, a partir de agora, as coisas podem ficar complicadas. Vamos fazer tudo o que pudermos para protegê-la, mas preciso que fique atenta. Qualquer coisa suspeita, qualquer sensação de que está sendo observada ou seguida, entre em contato comigo imediatamente." Ele lhe entregou um cartão com seu número pessoal. Mariana o pegou com mãos trêmulas, a realidade de sua situação finalmente se estabelecendo. "Obrigada, delegado", ela murmurou, guardando o cartão como se fosse um talismã. Ao sair da delegacia, Mariana foi atingida pela luz do sol da tarde. O mundo parecia diferente agora, como se tivesse mudado fundamentalmente nas poucas horas que ela passou ali dentro. As ruas familiares de seu bairro pareciam mais ameaçadoras, cada sombra potencialmente escondendo um perigo. Chegando em casa, ela encontrou Júlia e Pedro ansiosos e preocupados. Ela não havia deixado um bilhete explicando sua ausência, algo completamente fora de seu caráter. "Mãe, onde você estava?", perguntou Júlia, sua voz misturando alívio e preocupação. "Ficamos tão preocupados." Mariana abraçou seus filhos, sentindo o peso de seu segredo. Como poderia explicar a eles o que havia acontecido? Como poderia protegê-los do que estava por vir? "Está tudo bem, meus amores", ela disse, forçando um sorriso. "Mamãe só teve que resolver algumas coisas importantes." Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Mariana sentou-se à mesa da cozinha, o cartão do delegado Souza em suas mãos. Ela pensou no dinheiro, na investigação, nos riscos que agora enfrentava. Mas apesar do medo que sentia, havia também uma centelha de orgulho. Ela havia feito a coisa certa. Não importava o custo. Olhando pela janela para a noite do complexo do Alemão, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma e a seus filhos. Ela enfrentaria o que viesse, protegeria sua família e, de alguma forma, encontraria uma saída para essa situação. O caminho à frente era incerto e assustador, mas ela estava determinada a percorrê-lo com a mesma coragem e integridade que a trouxeram até aqui. Mal sabia Mariana que sua decisão de entregar o dinheiro à polícia havia colocado em movimento uma série de eventos que sacudiriam as estruturas de poder de sua comunidade e além. A luta que ela estava prestes a enfrentar testaria não apenas sua coragem, mas também a força de seus laços familiares e comunitários. O jogo estava apenas começando e Mariana, sem saber, havia se tornado uma peça-chave em um tabuleiro muito maior do que poderia imaginar. Os dias que se seguiram à visita de Mariana à delegacia foram marcados por uma tensa normalidade. Ela se esforçava para manter a rotina, tentando não alarmar Júlia e Pedro, mas seus olhos constantemente varriam as ruas em busca de algo fora do comum. Cada carro desconhecido, cada olhar prolongado de um estranho, fazia seu coração disparar. Enquanto isso, na delegacia, o delegado Rafael Souza mergulhava de cabeça na investigação. O dinheiro encontrado por Mariana era apenas a ponta do iceberg. Conforme ele e sua equipe escavavam mais fundo, um padrão perturbador começou a emergir. Uma vasta rede de corrupção que se estendia muito além dos limites do complexo do Alemão. Numa tarde particularmente quente, Rafael se encontrava debruçado sobre pilhas de documentos em seu escritório quando uma batida na porta o arrancou de seus pensamentos. Era Carlos, um jovem detetive de sua equipe. "Chefe, você precisa ver isso", disse Carlos colocando uma pasta sobre a mesa. Rafael abriu a pasta e seus olhos se arregalaram.
As evidências apontavam para um nome: Augusto Mendes, um empresário influente e temido, conhecido por sua aparente filantropia, mas sussurrado nos corredores do poder, como alguém com quem não se devia mexer. Isso muda tudo, murmurou Rafael, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Rafael se permitiu um momento de fraqueza. Serviu-se de um copo de uísque e caminhou até a janela, observando a cidade que jurou proteger. Seus pensamentos vagaram para um incidente de anos atrás, um momento de fraqueza que o assombrava até hoje. Era seu primeiro ano como policial, cheio de ideais e determinação. Uma investigação o levou a descobrir um esquema de corrupção envolvendo seu superior imediato. Pressionado entre seu dever e a lealdade mal direcionada, Rafael hesitou. Quando finalmente decidiu denunciar, era tarde demais. As evidências haviam desaparecido e seu superior foi promovido. Aquele deslize ético, aquele momento de indecisão, tornou-se sua cruz pessoal. Agora, anos depois, enfrentando uma rede de corrupção muito maior, Rafael via uma chance de redenção. Ele não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Na manhã seguinte, Rafael convocou Mariana à delegacia. Quando ela chegou, notou imediatamente a mudança em sua expressão. O delegado parecia mais tenso, mais determinado. Dona Mariana, começou ele fechando a porta da sala de interrogatório. As coisas estão se complicando. O dinheiro que você encontrou está ligado a algo muito maior do que imaginávamos. Mariana sentiu um frio na barriga. O que quer dizer? Rafael hesitou, pesando suas palavras. Estamos lidando com uma rede de corrupção liderada por pessoas poderosas. Pessoas que não hesitariam em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. O medo nos olhos de Mariana era palpável. Rafael continuou. Eu sei que é pedir muito, mas precisamos de sua ajuda. Sua descoberta pode ser a chave para desmantelar todo esse esquema. Mariana balançou a cabeça, incrédula. Mas como eu poderia ajudar? Sou apenas uma mulher corajosa que fez a coisa certa, interrompeu Rafael. E é exatamente disso que precisamos agora. Ele então fez algo inesperado. Sentou-se ao lado de Mariana e, com voz baixa, começou a contar sobre seu próprio passado, sobre o erro que cometeu anos atrás e como isso o atormentava desde então. Entendo seu medo, Dona Mariana, mas também entendo o peso de viver sabendo que poderia ter feito mais, que poderia ter feito a diferença. Mariana o olhou, vendo pela primeira vez não apenas o policial, mas o homem por trás do distintivo, um homem carregando seus próprios demônios, buscando redenção. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntou ela, sua voz tremendo levemente. Rafael explicou o plano. Mariana seria os olhos e ouvidos deles na comunidade. Ela deveria estar atenta a movimentações suspeitas, conversas estranhas, qualquer coisa fora do comum. Era arriscado, mas poderia fornecer as informações necessárias para fechar o cerco contra os corruptos. Enquanto Rafael falava, Mariana pensava em seus filhos, no futuro que sonhava para eles. Um futuro livre da sombra do crime e da corrupção que pairava sobre sua comunidade. Eu faço, disse ela finalmente, sua voz firme apesar do medo, mas com uma condição. Prometa que fará tudo para manter meus filhos seguros. Rafael assentiu solenemente. Tem minha palavra, Dona Mariana. Farei tudo ao meu alcance para proteger você e sua família. Ao sair da delegacia naquele dia, Mariana sentia o peso de sua decisão. Ela estava prestes a entrar em um mundo perigoso, um jogo onde as apostas eram altas e os inimigos poderosos, mas também sentia uma determinação crescente. Esta era sua chance de fazer a diferença, de lutar por um futuro melhor não apenas para seus filhos, mas para toda a comunidade. Naquela noite em casa, Mariana abraçou Júlia e Pedro com mais força que o habitual. Enquanto os observava dormir, fez uma promessa silenciosa. Faria o que fosse necessário para protegê-los e para criar um mundo onde pudessem crescer sem medo. Do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso, Augusto Mendes recebia um telefonema. Seu informante na polícia o alertava sobre uma investigação em andamento. Mendes desligou o telefone, um sorriso frio se formando em seus lábios. Ele não chegara onde estava sendo descuidado. Era hora de tomar medidas para proteger seus interesses. A partir daquele momento,
As vidas de Mariana, Rafael e todos ao seu redor estavam prestes a mudar drasticamente. O tabuleiro estava armado, as peças em movimento. A batalha entre coragem e corrupção, entre esperança e medo, estava apenas começando. E no centro de tudo, uma mulher comum com uma coragem extraordinária, determinada a fazer a diferença. As semanas que se seguiram à decisão de Mariana de colaborar com a investigação foram marcadas por uma tensão silenciosa. Ela continuava sua rotina diária: acordar cedo, cuidar dos filhos, trabalhar no lixão, mas agora seus olhos estavam sempre atentos, seus ouvidos sempre alertas. Numa manhã de sábado, enquanto varria a pequena varanda de seu apartamento, Mariana notou algo estranho. Um carro preto, que ela nunca havia visto antes, estava estacionado do outro lado da rua. 2 homens de aparência séria estavam sentados dentro dele, aparentemente observando o prédio. Seu coração acelerou, mas ela forçou-se a continuar varrendo, fingindo não ter notado nada de incomum. Naquela noite, após colocar Júlia e Pedro para dormir, Mariana pegou o celular que o delegado Rafael havia lhe dado para comunicações seguras. Com dedos trêmulos, ela digitou uma mensagem: "Carro preto suspeito observando meu prédio hoje. 2 homens dentro. Nunca os vi antes." A resposta de Rafael veio quase instantaneamente: "Entendido. Mantenha-se alerta, mas não demonstre que percebeu. Aumentaremos a vigilância na área." Nos dias que se seguiram, Mariana começou a notar outras coisas estranhas. Bilhetes anônimos apareciam em sua porta, com mensagens vagas, mas ameaçadoras. "Cuidado com o que você faz", ou "Olhos estão em toda parte." Ela guardava cada um deles, entregando-os a Rafael como possíveis evidências. Enquanto isso, na delegacia, Rafael e sua equipe trabalhavam incansavelmente. As informações fornecidas por Mariana, embora aparentemente pequenas, estavam ajudando a montar um quebra-cabeça maior. Eles começavam a entender a extensão da rede de Augusto Mendes, que ia muito além do tráfico de drogas, envolvendo lavagem de dinheiro, propinas e até mesmo manipulação de licitações públicas. Um dia, enquanto voltava do mercado com sacolas de compras, Mariana sentiu que estava sendo seguida. Olhando discretamente por cima do ombro, ela viu um homem de jaqueta escura caminhando alguns metros atrás. Ele mantinha a mesma distância, virando nas mesmas esquinas que ela. Com o coração na garganta, Mariana acelerou o passo, entrando rapidamente em seu prédio e trancando a porta atrás de si. Naquela noite ela mal conseguiu dormir. Cada barulho a fazia pular da cama imaginando invasores. Pela manhã, exausta e assustada, ela ligou para Rafael. "Não sei se posso continuar com isso", ela disse, sua voz tremendo. "Estou com medo, não só por mim, mas pelos meus filhos." Rafael ouviu pacientemente, entendendo o terror que Mariana estava enfrentando. "Eu sei que é difícil, dona Mariana", ele disse suavemente. "Mas o que você está fazendo é incrivelmente importante. Estamos chegando perto de algo grande, e é graças à sua coragem." Ele fez uma pausa antes de continuar. "Deixe-me contar algo que não contei a ninguém. Anos atrás eu tive a chance de expor um esquema de corrupção, mas hesitei. Essa hesitação custou caro. Pessoas inocentes sofreram porque eu não tive coragem de fazer a coisa certa no momento certo. Não quero que isso aconteça de novo." As palavras de Rafael tocaram Mariana profundamente. Ela pensou em seus filhos, em todas as outras crianças do Complexo do Alemão, crescendo em um ambiente dominado pelo medo e pela corrupção. Se ela desistisse agora, que futuro teriam? "Está bem", ela disse finalmente, sua voz ganhando força. "Vou continuar, mas preciso saber que meus filhos estarão seguros." Rafael assegurou-a de que medidas adicionais de segurança seriam implementadas. Ele também sugeriu que Mariana começasse a variar suas rotinas para dificultar qualquer tentativa de rastreá-la. Nos dias que se seguiram, Mariana se forçou a continuar. Ela mudava seus horários, alternava rotas para o trabalho e para a escola das crianças. Sempre atenta, ela começou a notar padrões nos movimentos suspeitos ao seu redor. Homens de terno que pareciam fora de lugar no bairro, conversas sussurradas que cessavam quando ela se aproximava. Uma tarde, enquanto esperava Júlia e Pedro na saída da escola, Mariana viu algo que fez seu sangue gelar.
Um carro luxuoso estacionou do outro lado da rua. A janela traseira abaixou e ela viu um rosto que reconheceu imediatamente das notícias: Augusto Mendes. Ele olhou diretamente para ela, um sorriso frio em seus lábios, antes que o carro partisse rapidamente. Com as mãos tremendo, Mariana ligou para Rafael assim que chegou em casa. Ele sabe, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Augusto Mendes, ele me viu hoje na escola das crianças. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Rafael falou. Isso muda tudo, dona Mariana. Precisamos agir rápido. Vou enviar uma equipe para buscá-la e as crianças. Vocês ficarão em um local seguro por enquanto. Enquanto desligava o telefone, Mariana sentiu uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que havia cruzado um ponto sem volta. A partir daquele momento, não era mais apenas uma colaboradora. Era uma testemunha-chave em uma investigação que poderia derrubar um dos homens mais poderosos e perigosos da cidade. Olhando pela janela para as ruas familiares do Complexo do Alemão, Mariana fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, ela continuaria lutando. Pela sua família, pela sua comunidade e por todas as pessoas que sofriam sob o jugo da corrupção e do medo. A batalha estava apenas começando e Mariana estava determinada a ver seu fim, não importava o custo. O som de pneus sobre o asfalto quebrou o silêncio da noite no Complexo do Alemão. Mariana, sentada no banco de trás de um carro policial não identificado, abraçava Júlia e Pedro, que dormiam exaustos após a repentina partida de casa. Ela observava as ruas familiares desaparecerem na escuridão, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. O delegado Rafael havia agido rapidamente após a ligação de Mariana. Em menos de 2 horas, uma equipe discreta chegou para escoltá-los a um local seguro. Mariana mal teve tempo de juntar algumas roupas e itens essenciais antes de partir, deixando para trás a única casa que seus filhos conheciam. Após 1 hora de viagem, o carro entrou em uma área residencial tranquila nos arredores da cidade. Pararam em frente a uma casa modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. Rafael os esperava na porta. "Bem-vindos ao seu novo lar temporário", disse ele, ajudando-os com as malas. "Sei que não é ideal, mas é o mais seguro por enquanto." Mariana assentiu, ainda atordoada com os acontecimentos. Dentro da casa, ela foi surpreendida por um ambiente acolhedor. Havia 3 quartos, uma sala espaçosa e uma cozinha bem equipada. Rafael explicou que a casa era usada pela polícia para proteger testemunhas importantes. "Vocês ficarão aqui até resolvermos a situação", disse Rafael. "Há guardas vigiando 24 horas por dia e instalamos sistemas de segurança de última geração." Enquanto Mariana colocava as crianças para dormir, Rafael a atualizou sobre a investigação. "Estamos fazendo progressos significativos, dona Mariana. Suas informações nos levaram a descobrir várias contas bancárias suspeitas ligadas a Augusto Mendes. Estamos perto de reunir evidências suficientes para um mandado de busca e apreensão." Mariana ouviu atentamente, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. "E quanto às crianças? Como vão para a escola?" Rafael explicou que, por segurança, Júlia e Pedro teriam aulas em casa por um tempo. Um professor viria diariamente para garantir que não ficassem atrasados nos estudos. Nos dias que se seguiram, Mariana lutou para estabelecer uma nova rotina. As crianças, inicialmente confusas e assustadas, aos poucos se adaptaram à nova situação. Júlia, sempre madura para sua idade, ajudava cuidando de Pedro e da casa. Uma tarde, enquanto Mariana preparava o jantar, Júlia se aproximou hesitante. "Mãe", ela começou, sua voz baixa, "o que está realmente acontecendo? Por que tivemos que sair de casa tão rápido?" Mariana parou o que estava fazendo, olhando para sua filha. Viu nos olhos de Júlia não apenas curiosidade, mas uma compreensão além de seus anos. Decidiu que era hora de ser honesta, pelo menos em parte. "Júlia, querida", começou Mariana, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "estamos ajudando a polícia com algo muito importante. Algo que pode ajudar muitas pessoas no nosso bairro e em toda a cidade. Mas é um trabalho perigoso e por isso precisamos ficar aqui por um tempo para nos mantermos seguros." Júlia assentiu lentamente, processando a informação.
É por isso que aqueles homens estranhos estavam nos observando em casa? Mariana ficou surpresa. Não sabia que Júlia havia notado. Sim, querida. Mas aqui estamos seguros. O delegado Rafael e sua equipe estão cuidando de nós. Naquela noite, após as crianças dormirem, Mariana sentou-se na varanda dos fundos, olhando para o céu estrelado. Pensou em sua vida no complexo do Alemão, nos desafios diários que enfrentava, na luta constante para sobreviver. Agora, ela estava no meio de algo muito maior que ela mesma. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do telefone seguro. Era Rafael. Dona Mariana, sua voz soava urgente. Temos novidades. Um dos associados de Mendes decidiu colaborar. Ele está disposto a testemunhar sobre as operações ilegais, mas precisa de corroboração. Suas observações podem ser cruciais para validar o testemunho dele. Mariana sentiu uma onda de adrenalina. O que preciso fazer? Rafael explicou que precisaria que ela revisasse algumas fotos e documentos, identificando pessoas e lugares que havia observado durante sua colaboração. Seria arriscado, mas poderia ser o ponto de virada na investigação. Pense bem antes de decidir, advertiu Rafael. Isso elevará ainda mais sua importância no caso. Mendes e seus associados farão de tudo para silenciar testemunhas-chave. Mariana olhou para a casa, pensando em seus filhos dormindo pacificamente. Pensou nas crianças do complexo do Alemão, nas famílias lutando contra a pobreza e o crime. Finalmente respondeu: vou fazer. Se isso pode ajudar a acabar com o sofrimento de tantas pessoas, estou disposta a correr o risco. Rafael suspirou, uma mistura de alívio e preocupação em sua voz. Obrigado, Dona Mariana. Sua coragem é admirável. Amanhã cedo levarei os documentos para você revisar. Lembre-se, sua segurança e a de seus filhos é nossa prioridade máxima. Após desligar, Mariana permaneceu na varanda por um longo tempo. O peso de sua decisão pesava sobre ela, mas também sentia uma determinação renovada. Ela estava no caminho certo, lutando não apenas por sua família, mas por toda uma comunidade. Enquanto o céu começava a clarear no horizonte, Mariana fez uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse pela frente, ela enfrentaria com coragem. Por seus filhos, por sua comunidade e por um futuro livre do jugo da corrupção e do medo. O dia estava apenas começando, e com ele, uma nova fase na luta de Mariana contra as forças que por tanto tempo haviam oprimido sua gente. O sol mal havia nascido quando Rafael chegou à casa segura, carregando uma pasta grossa cheia de documentos. Mariana, que mal dormira, o recebeu com uma xícara de café forte. As olheiras sob seus olhos revelavam a noite de inquietação, mas seu olhar estava determinado. Bom dia, Dona Mariana, disse Rafael, sua voz misturando profissionalismo e preocupação. Está pronta? Mariana assentiu, guiando-o até a mesa da cozinha. As crianças ainda dormiam, proporcionando um momento de tranquilidade para a tarefa que tinham pela frente. Rafael abriu a pasta, espalhando fotos e documentos sobre a mesa. O que temos aqui? Ele começou. São registros de transações suspeitas, fotos de encontros clandestinos e uma lista de nomes codificados. Precisamos que você identifique qualquer coisa ou pessoa que reconheça. Mariana se debruçou sobre os materiais, seus olhos percorrendo cada detalhe. Suas mãos tremiam levemente enquanto apontava para uma foto. Este homem, ela disse, eu o vi várias vezes no lixão, sempre conversando com pessoas que pareciam fora de lugar. Rafael fez anotações rápidas enquanto Mariana continuava. Ela identificou locais no complexo do Alemão que eram usados para reuniões secretas. Reconheceu rostos de pessoas que agora sabia serem associados de Mendes e até mesmo decifrou alguns dos nomes codificados baseada em conversas que ouvira. A manhã passou rapidamente e logo Júlia e Pedro acordaram. Mariana fez uma pausa para preparar o café da manhã, tentando manter um ar de normalidade enquanto as crianças comiam. Rafael, percebendo a tensão, decidiu dar-lhes um momento em família. Vou fazer algumas ligações, ele disse, saindo para o quintal. Quando retornou, encontrou Mariana sozinha novamente, as crianças ocupadas com suas lições. Dona Mariana, ele começou seu tom sério, suas informações são mais valiosas do que imaginávamos.
Você acabou de nos fornecer as peças que faltavam para ligar Mendes diretamente às operações ilegais. Mariana sentiu um misto de orgulho e medo. O que acontece agora? Rafael explicou que, com essas novas evidências, eles poderiam finalmente obter os mandados necessários para uma operação em grande escala. Mas, ele advertiu, isso também significa que o perigo para você e sua família aumentou consideravelmente. Como que para enfatizar suas palavras, o telefone de Rafael tocou. Sua expressão mudou de preocupação para alarme enquanto ouvia. Desligando, ele se virou para Mariana, sua voz urgente. Temos que sair daqui. Agora. O quê? Por quê? Mariana perguntou, o pânico crescendo em sua voz. Nosso informante dentro da organização de Mendes foi descoberto. Rafael explicou rapidamente, enquanto começava a recolher os documentos. Ele conseguiu nos avisar antes de... Bem, não temos muito tempo. Mendes sabe que você é uma testemunha-chave e está vindo atrás de você. O coração de Mariana disparou. Ela correu para chamar as crianças, explicando-lhes apressadamente que precisavam partir. Júlia, percebendo a gravidade da situação, ajudou Pedro a juntar algumas coisas essenciais. Em minutos, estavam todos no carro de Rafael, deixando para trás a casa que mal haviam começado a chamar de lar. Mariana olhou pelo retrovisor, vendo a rua pacata desaparecer na distância. Seu coração doía ao ver o medo nos olhos de seus filhos. Para onde vamos agora? Ela perguntou a Rafael, sua voz trêmula. Tenho um lugar em mente, respondeu ele, seus olhos fixos na estrada. Um local que nem mesmo meus superiores conhecem. Será seguro por enquanto. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas da cidade, Mariana refletia sobre como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. De uma mãe solteira lutando para sobreviver no complexo do Alemão, ela se tornara uma peça central em uma investigação que poderia derrubar um dos homens mais poderosos e perigosos do Rio de Janeiro. O silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pelo ocasional soluço abafado de Pedro. Júlia, mostrando uma maturidade além de seus anos, segurava a mão do irmão, oferecendo conforto silencioso. Após horas de viagem, chegaram a uma pequena cidade no interior. Rafael os levou até uma casa simples nos arredores, cercada por um pequeno pomar. Esta casa pertencia à minha avó, explicou ele. Ninguém sabe que ainda a mantenho. Ficaremos aqui até que seja seguro voltar. Enquanto se instalavam na nova casa, Mariana sentiu uma onda de exaustão a atingir. Os eventos dos últimos dias, o medo constante, a responsabilidade pesada, tudo parecia convergir naquele momento. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Mariana encontrou Rafael na varanda, olhando para as estrelas. Vai valer a pena? Ela perguntou suavemente. Todo esse perigo, todo esse medo? Rafael virou-se para ela, seus olhos refletindo a luz da lua. Dona Mariana, ele começou, sua voz carregada de emoção. O que estamos fazendo aqui é maior do que nós. É sobre quebrar um ciclo de corrupção e medo que tem assolado nossa cidade por décadas. É sobre dar esperança às pessoas que vivem nas sombras desses criminosos. É sobre construir um futuro melhor para seus filhos e para todas as crianças que crescem, achando que não têm escolha além de se submeter ao crime. Mariana assentiu lentamente, sentindo o peso de suas palavras. Ela pensou em sua vida no complexo do Alemão, nas inúmeras famílias lutando diariamente contra a pobreza e a violência. Pensou em Júlia e Pedro, e no futuro que sonhava para eles. Então continuaremos lutando, ela disse, sua voz ganhando força, pelo futuro que nossos filhos merecem. Rafael sorriu, um misto de admiração e gratidão em seu olhar. Juntos, ele respondeu, vamos fazer a diferença. Enquanto a noite avançava, Mariana e Rafael permaneceram na varanda, discutindo os próximos passos, planejando sua estratégia. A batalha estava longe de terminar, mas ali, sob o céu estrelado do interior, uma nova esperança começava a florescer. A jornada seria longa e perigosa, mas Mariana estava determinada a ver seu fim, não importava o custo. O futuro de sua família, de sua comunidade e de sua cidade dependia disso. Os dias na casa da avó de Rafael passavam lentamente. Mariana observava seus filhos se adaptarem à nova realidade.
Júlia ajudava nos afazeres domésticos com uma maturidade surpreendente, enquanto Pedro encontrava consolo explorando o pequeno pomar nos fundos da propriedade. A simplicidade da vida no interior contrastava drasticamente com a tensão que pairava sobre eles. Uma manhã, enquanto Mariana preparava o café, Rafael chegou com notícias do Rio de Janeiro. Seu rosto estava cansado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Dona Mariana, ele começou, sentando-se à mesa da cozinha. Algo incrível está acontecendo no complexo do Alemão. Mariana se aproximou, ansiosa por notícias de casa. Rafael continuou. Parece que sua história vazou. Não sabemos como, mas as pessoas estão falando sobre uma mãe corajosa que desafiou Augusto Mendes para proteger a comunidade. O coração de Mariana acelerou. Mas isso não é perigoso? E se Mendes descobrir onde estamos? Rafael balançou a cabeça. Na verdade, isso pode nos ajudar. A comunidade está se unindo como nunca antes. Pessoas que antes tinham medo de falar estão vindo à frente com informações. É como se sua coragem tivesse acendido uma faísca de esperança. Nos dias que se seguiram, Rafael trouxe mais notícias. Um grupo de moradores do complexo do Alemão havia formado um comitê de apoio, organizando protestos pacíficos e exigindo uma investigação completa sobre as atividades de Mendes. Jornalistas começaram a investigar mais a fundo, desenterrando evidências de corrupção que iam além do que Mariana e Rafael haviam descoberto. Uma tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Rafael chegou com um laptop. "Preciso que você veja isso", ele disse, abrindo um vídeo. Na tela, Mariana viu imagens de uma manifestação no complexo do Alemão. Centenas de pessoas marchavam pacificamente, carregando cartazes com frases como "Justiça para nossa comunidade" e "Basta de corrupção". O que mais chamou sua atenção, no entanto, foram os cartazes com seu nome. "Mariana, estamos com você". Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. "Eu não sabia. Não imaginava que pudesse causar tanto impacto", ela sussurrou. Rafael sorriu gentilmente. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, Mariana encontrou Rafael na varanda, seu rosto tenso. "O que foi?", ela perguntou, sentindo que algo importante havia acontecido. Rafael hesitou antes de responder. "Recebemos uma mensagem de um dos assessores de Mendes, ele quer negociar." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Negociar? O que isso significa?" "Ele sabe que está encurralado", explicou Rafael. "Quer fazer um acordo em troca de informações sobre outros envolvidos no esquema de corrupção." Mariana balançou a cabeça, incrédula. "Depois de tudo o que ele fez, depois de todas as vidas que ele arruinou, ele acha que pode simplesmente fazer um acordo?" Rafael suspirou pesadamente. "Entendo sua frustração, Dona Mariana. Mas às vezes, na busca por justiça, temos que fazer escolhas difíceis. Se aceitarmos o acordo, podemos desmantelar toda a rede de corrupção, não apenas Mendes." Mariana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas. Pensou em sua jornada, nos riscos que correu, no medo que enfrentou. Pensou na comunidade que se uniu em sua ausência, lutando por um futuro melhor. "O que você acha que devemos fazer?", ela perguntou finalmente. Rafael a olhou nos olhos. "A decisão não é só minha, Dona Mariana. Você é uma parte crucial disso tudo. Sua opinião é importante." Mariana refletiu profundamente. Ela pensou em Júlia e Pedro, em todas as crianças do complexo do Alemão. Pensou nas famílias que sofreram sob o jugo de Mendes e seus associados por tanto tempo. "Se aceitarmos o acordo", ela começou lentamente, "podemos garantir que isso nunca mais aconteça? Que nenhuma outra família terá que passar pelo que passamos?" Rafael assentiu solenemente. "Esse seria o objetivo. Não podemos prometer que erradicaremos completamente a corrupção, mas podemos dar um golpe significativo nela. Podemos criar uma oportunidade real de mudança." Mariana respirou fundo, sentindo o peso da decisão. "Então", ela disse, sua voz firme, "acho que devemos considerar o acordo. Não por Mendes, mas por todas as pessoas que ele prejudicou. Por um futuro melhor para nossa comunidade." Rafael sorriu, um misto de alívio e admiração em seu rosto. "Você é uma mulher extraordinária, Dona Mariana. Sua coragem e sabedoria
continuam me surpreendendo. Naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, Mariana ficou acordada, pensando no futuro. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia uma verdadeira esperança. A comunidade que ela tanto amava estava se erguendo, unida contra a injustiça. E ela, uma simples mãe do Complexo do Alemão, havia ajudado a acender essa chama de mudança. Enquanto o céu começava a clarear no horizonte, Mariana fez uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse a seguir, ela continuaria lutando. Pela sua família, pela sua comunidade e por um futuro onde a coragem e a integridade triunfassem sobre o medo e a corrupção. O novo dia estava apenas começando, e com ele, um novo capítulo na luta por justiça e esperança. O amanhecer trazia consigo uma mistura de apreensão e determinação. Mariana, Rafael e as crianças se preparavam para retornar ao Rio de Janeiro. A notícia do possível acordo com Augusto Mendes havia acelerado os eventos, e agora era crucial que Mariana estivesse presente para os próximos passos da investigação. O trajeto de volta à cidade foi tenso. Júlia, percebendo a gravidade da situação, mantinha Pedro distraído com jogos e histórias. Mariana olhava pela janela, seu coração apertado ao ver os contornos familiares da cidade se aproximando. Ao chegarem, não foram para o Complexo do Alemão, mas para um local seguro providenciado pela polícia. Era um apartamento modesto em um bairro tranquilo, protegido por agentes disfarçados. "Precisamos manter vocês seguros até que tudo esteja resolvido", explicou Rafael, enquanto os ajudava a se instalarem. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Mariana passava horas em reuniões com Rafael e outros investigadores, revisando evidências e preparando-se para possíveis depoimentos. As crianças, confinadas ao apartamento, faziam o melhor para se adaptar à nova situação. Uma tarde, enquanto Mariana descansava brevemente, Júlia se aproximou dela. "Mãe", começou a adolescente, sua voz carregada de preocupação. "O que realmente está acontecendo? Por que estamos escondidos? Por que todas essas reuniões?" Mariana olhou para sua filha, vendo não mais uma criança, mas uma jovem madura forçada a crescer rapidamente devido às circunstâncias. Ela decidiu que era a hora da verdade. "Júlia, querida", Mariana começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Lembra-se daquele dinheiro que encontrei no lixão? Aquilo nos levou a descobrir algo muito maior. Estamos ajudando a polícia a desmantelar um grande esquema de corrupção que tem prejudicado nossa comunidade por anos." Os olhos de Júlia se arregalaram com a revelação. "É por isso que tivemos que fugir? Estamos em perigo?" Mariana assentiu lentamente. "Sim, mas estamos protegidos aqui. E o que estamos fazendo é importante, não apenas para nós, mas para todas as famílias do Complexo do Alemão e além." Júlia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para a surpresa de Mariana, ela sorriu. "Mamãe, você é uma heroína." As palavras de Júlia tocaram Mariana profundamente. Ela abraçou sua filha, sentindo uma mistura de orgulho e amor intenso. Naquela noite, Rafael chegou com notícias importantes. "O acordo foi fechado", ele anunciou. "Mendes concordou em colaborar em troca de uma redução de pena, mas há mais." Mariana o olhou ansiosa. Rafael continuou. "Ele implicou vários políticos de alto escalão e empresários poderosos. Isso vai muito além do que imaginávamos inicialmente." A magnitude da situação atingiu Mariana como uma onda. O que começara com um envelope de dinheiro encontrado no lixo havia se transformado em algo que poderia mudar o cenário político e econômico de toda a cidade, talvez até do país. Nos dias que se seguiram, a mídia explodiu com as revelações. Manchetes gritavam sobre o maior esquema de corrupção já descoberto no Rio. Políticos corriam para se distanciar de Mendes, enquanto investigadores trabalhavam furiosamente para conectar os pontos. Em meio a todo o caos, Mariana se viu no centro de uma tempestade midiática. Sua história, a de uma mãe solteira do Complexo do Alemão que desafiou um dos homens mais poderosos da cidade, capturou a imaginação do público. Jornalistas clamavam por entrevistas. Ativistas a proclamavam como um símbolo de resistência. Rafael fazia o possível para proteger Mariana e sua família da atenção indesejada.
mas era difícil conter a história. Você se tornou um símbolo de esperança para muitas pessoas, Dona Mariana, ele disse um dia. Sua coragem inspirou outros a se manifestarem contra a injustiça. Mariana se sentia overwhelmed com tudo isso. Ela nunca quis ser uma heroína ou um símbolo, só queria fazer a coisa certa e proteger sua família. Mas agora, vendo o impacto que suas ações tiveram, ela começou a entender o poder de um único ato de coragem. Uma noite, enquanto assistia ao noticiário com Júlia e Pedro, Mariana viu imagens de uma grande manifestação no Complexo do Alemão. Milhares de pessoas marchavam pacificamente, exigindo justiça e mudanças. Muitos carregavam cartazes com seu nome e rosto. "Olha, mamãe", exclamou Pedro, apontando para a TV. "Eles estão falando de você." Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Ela pensou em sua jornada, desde aquele dia fatídico no lixão até este momento. Pensou em todas as dificuldades, os medos, os momentos de dúvida, mas também pensou na força que descobriu dentro de si, na união que viu nascer em sua comunidade. Naquele momento, abraçando seus filhos e assistindo às imagens de esperança e mudança, Mariana entendeu que sua luta não havia sido em vão. Ela havia acendido uma chama que agora queimava brilhantemente, iluminando o caminho para um futuro melhor. O caminho à frente ainda seria longo e difícil. Haveria mais desafios, mais obstáculos a superar. Mas Mariana sabia que não estava mais sozinha. Ela tinha seus filhos, tinha Rafael, e agora tinha uma comunidade inteira ao seu lado, unida na luta por justiça e por um amanhã mais justo para todos. Enquanto o noticiário continuava, Mariana fez uma promessa silenciosa. Ela continuaria lutando, não apenas por sua família, mas por todas as famílias que sonhavam com um futuro melhor. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante com possibilidades. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e eventos. A data do julgamento de Augusto Mendes e seus associados se aproximava, e com ela crescia a atenção em toda a cidade. Mariana, ainda sob proteção policial, alternava entre momentos de determinação inabalável e profunda ansiedade. Uma semana antes do início do julgamento, Rafael chegou ao apartamento seguro com notícias preocupantes. Seu rosto estava tenso quando se sentou com Mariana na pequena sala de estar. "Dona Mariana", ele começou, sua voz grave, "recebemos informações de que Mendes está tentando desqualificar seu testemunho. Ele alega que você foi coagida pela polícia a inventar evidências contra ele." Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Mas isso é mentira. Como ele pode fazer isso?" Rafael suspirou pesadamente. "Infelizmente, ele tem recursos e conexões. Está usando todas as táticas possíveis para se livrar das acusações. Além disso", ele hesitou por um momento, "há rumores de que ele está tentando subornar um dos juízes do caso." A notícia caiu como uma bomba sobre Mariana. Todos os sacrifícios, todos os riscos que ela e sua família haviam corrido, pareciam estar em perigo de se desfazer. Por um momento, ela se sentiu overwhelmed pela magnitude do desafio que enfrentavam. Mas então, algo dentro dela se acendeu. Uma determinação feroz, nascida de meses de luta e esperança. Mariana se levantou, seus olhos brilhando com uma intensidade que surpreendeu até Rafael. "Não", ela disse firmemente. "Não vamos deixar que ele vença assim. Não depois de tudo o que passamos, de tudo o que nossa comunidade sofreu. Deve haver algo que possamos fazer." Rafael a olhou com admiração. "Você tem razão, Dona Mariana. E, na verdade, há algo, mas é arriscado." Ele explicou que uma ex-assistente de Mendes havia entrado em contato, oferecendo informações cruciais. Ela tinha acesso a gravações e documentos que poderiam não apenas corroborar o testemunho de Mariana, mas também expor toda a extensão da corrupção de Mendes. "O problema", continuou Rafael, "é que ela está com medo. Teme pela própria vida se vier a público com essas informações. Ela disse que só confiaria em você, Dona Mariana, para fazer a entrega." Mariana ficou em silêncio por um momento, pesando as implicações. Encontrar-se com a ex-assistente significaria sair da segurança do apartamento, se expor ao perigo, mas também poderia ser a chave para garantir que justiça fosse feita.
Eu faço, disse Mariana, sua voz firme. Diga-me quando e onde. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. Rafael trabalhou incansavelmente para organizar o encontro da maneira mais segura possível. Mariana passou horas revisando seu testemunho, determinada a não deixar nenhuma brecha para Mendes explorar. Na véspera do encontro, Mariana teve uma conversa difícil com Júlia e Pedro. Ela não podia revelar todos os detalhes, mas explicou que precisaria sair por algumas horas no dia seguinte para fazer algo muito importante. É perigoso, mamãe? Perguntou Pedro, seus olhos grandes com preocupação. Mariana abraçou seus filhos apertado. Pode ser, meu amor, mas às vezes temos que enfrentar o perigo para fazer a coisa certa. Prometo que vou tomar todo o cuidado e voltar para vocês. Na manhã seguinte, Mariana saiu do apartamento com o coração pesado, mas determinado. Rafael a acompanhou até um café discreto no centro da cidade, onde a ex-assistente de Mendes, uma mulher nervosa de meia-idade chamada Clara, as esperava. O encontro foi breve e tenso. Clara entregou a Mariana um pendrive e uma pasta cheia de documentos, suas mãos tremendo visivelmente. Isso deve ser suficiente para derrubar Mendes e expor todos os seus cúmplices, ela disse em voz baixa. Por favor, use com sabedoria. Muitas vidas dependem disso. Mariana agradeceu a Clara, reconhecendo a coragem que deve ter sido necessária para dar esse passo. Enquanto saíam do café, Mariana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Em suas mãos ela carregava não apenas evidências, mas as esperanças de inúmeras pessoas que sofreram sob o regime de corrupção de Mendes. De volta ao apartamento seguro, Mariana e Rafael passaram horas examinando o conteúdo do pendrive e dos documentos. O que encontraram era chocante. Registros detalhados de subornos, esquemas de lavagem de dinheiro e até mesmo evidências de intimidação e ameaças contra aqueles que ousavam se opor a Mendes. Isso muda tudo, disse Rafael, sua voz uma mistura de excitação e incredulidade. Com isso, não há como Mendes escapar. E vamos pegar muito mais gente do que imaginávamos. Mariana assentiu, sentindo uma onda de alívio e esperança. Mas ela também sabia que a batalha final ainda estava por vir. O julgamento seria o teste definitivo de tudo pelo que haviam lutado. Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, Mariana ficou acordada, olhando pela janela para as luzes da cidade. Ela pensou em sua jornada, desde o dia em que encontrou aquele envelope no lixão até este momento. Pensou em todas as vidas que seriam impactadas pelo que aconteceria nos próximos dias. Com uma determinação renovada, Mariana fez uma promessa silenciosa às estrelas. Não importava o que acontecesse no tribunal, ela continuaria lutando. Pela verdade, pela justiça e pelo futuro que seus filhos e todas as crianças do Complexo do Alemão mereciam. O julgamento começaria em 2 dias, e Mariana sabia que seria o desafio mais difícil que já enfrentara. Mas agora, armada com a verdade e apoiada por uma comunidade unida, ela estava pronta para enfrentar Augusto Mendes e todo o seu império de corrupção. A batalha final estava prestes a começar, e Mariana estava determinada a ver a justiça prevalecer. O dia do julgamento amanheceu com uma tensão palpável no ar. Mariana acordou antes do sol nascer, seu estômago em nós, mas sua determinação inabalável. Ela abraçou Júlia e Pedro longamente antes de partir, prometendo que voltaria com boas notícias. O fórum estava cercado por uma multidão de jornalistas, ativistas e cidadãos comuns, todos ansiosos para testemunhar o que estava sendo chamado de o julgamento do século. Mariana, escoltada por Rafael e uma equipe de segurança, entrou por uma entrada lateral, evitando os flashes das câmeras e os gritos dos repórteres. Dentro da sala de audiências, o ambiente era sufocante. Mariana sentiu o peso dos olhares sobre ela, enquanto se dirigia ao seu lugar. Do outro lado da sala, Augusto Mendes sentava-se com seus advogados, seu rosto uma máscara de arrogância e desdém. O juiz, um homem de meia-idade com olhos penetrantes, deu início aos procedimentos. Os promotores apresentaram seu caso, detalhando a extensa rede de corrupção, extorsão e lavagem de dinheiro que Mendes havia construído ao longo dos anos. Quando chegou a vez de Mariana testemunhar, ela sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala.
Com passos firmes, ela se dirigiu ao banco das testemunhas. Olhando diretamente para o juiz, ela começou a contar sua história, desde o envelope encontrado no lixão até as ameaças e perseguições que se seguiram. Os advogados de Mendes atacaram ferozmente, tentando desacreditar seu testemunho. Insinuaram que ela havia sido coagida pela polícia, que estava inventando histórias por vingança ou por dinheiro. Mas Mariana permaneceu firme, sua voz ganhando força a cada pergunta respondida. "Eu não estou aqui por dinheiro ou fama", ela declarou, sua voz ecoando pela sala. "Estou aqui porque vi de perto o sofrimento que a corrupção causa. Vi famílias destruídas, sonhos roubados, vidas perdidas. Estou aqui pela minha comunidade, pelas pessoas que não têm voz." O momento decisivo veio quando os promotores apresentaram as evidências fornecidas pela ex-assistente de Mendes. Gravações de áudio, documentos financeiros, e-mails incriminadores. Tudo corroborava o testemunho de Mariana e ia além, expondo a vasta rede de cumplicidade que se estendia a políticos de alto escalão e empresários poderosos. O rosto de Mendes perdeu toda a cor quando as evidências foram apresentadas. Seus advogados lutaram desesperadamente para desqualificar as provas, alegando que haviam sido obtidas ilegalmente. Mas o juiz, após cuidadosa consideração, decidiu aceitá-las. À medida que o julgamento avançava, mais testemunhas vieram à frente. Moradores do Complexo do Alemão, ex-funcionários de Mendes, até mesmo alguns políticos que decidiram cooperar em troca de clemência. Cada testemunho adicionava uma nova camada à teia de corrupção que Mendes havia tecido. No penúltimo dia do julgamento, um momento inesperado sacudiu a sala. Um dos jurados pediu para falar com o juiz em particular. Após uma breve conferência, o juiz anunciou que o jurado havia sido abordado por associados de Mendes, oferecendo um suborno para influenciar o veredicto. A notícia caiu como uma bomba. Mendes e seus advogados entraram em pânico, exigindo um novo julgamento. Mas o dano estava feito. A tentativa de suborno era a prova final da culpa de Mendes, a confirmação de que ele continuava a operar seu esquema de corrupção, mesmo durante o julgamento. No último dia, a sala do tribunal estava lotada. Mariana sentou-se rigidamente, segurando a mão de Rafael, enquanto o júri entrava para anunciar o veredicto. O silêncio era ensurdecedor quando o juiz se levantou para ler a decisão. No caso do Estado contra Augusto Mendes e associados, este tribunal encontra os réus culpados de todas as acusações. Um rugido de aprovação irrompeu da galeria. Mariana sentiu lágrimas de alívio e alegria escorrendo por seu rosto. Rafael a abraçou forte, sussurrando palavras de parabéns e gratidão. Mendes, sua arrogância finalmente quebrada, foi levado algemado. Seus olhos cruzaram com os de Mariana por um breve momento, uma mistura de raiva e derrota em seu olhar. Ao sair do tribunal, Mariana foi recebida por uma multidão jubilosa. Moradores do Complexo do Alemão, ativistas e cidadãos comuns gritavam seu nome, agradecendo-a por sua coragem. Jornalistas se acotovelavam, ansiosos por uma declaração. Mas Mariana só tinha uma coisa em mente: voltar para seus filhos. Acompanhada por Rafael, ela fez seu caminho através da multidão, ansiosa para abraçar Júlia e Pedro e compartilhar com eles a notícia da vitória. Enquanto o carro se afastava do fórum, Mariana olhou pela janela para a cidade que tanto amava. O Rio de Janeiro parecia diferente agora, como se um peso tivesse sido levantado. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, muitas injustiças a serem corrigidas. Mas hoje, neste momento, ela permitiu-se sentir esperança. A luta não havia terminado, mas uma batalha crucial havia sido vencida. E Mariana, uma simples mãe do Complexo do Alemão, havia sido instrumental nessa vitória. Ela sorriu, pensando em como um pequeno ato de coragem podia desencadear uma onda de mudança. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante com possibilidades. 5 anos se passaram, desde o histórico julgamento que derrubou Augusto Mendes e expôs uma vasta rede de corrupção no Rio de Janeiro. A vida de Mariana havia mudado dramaticamente, assim como a realidade do Complexo do Alemão e de toda a cidade. Numa manhã ensolarada de domingo,
Mariana estava sentada na varanda de sua nova casa, uma construção simples, mas confortável, localizada em uma comunidade rural nos arredores do rio. O tribunal, como parte da sentença, havia determinado que uma parcela dos bens confiscados de Mendes fosse destinada a programas de reparação para as comunidades afetadas por seus crimes. Mariana, reconhecida como peça-chave no desmantelamento do esquema, recebeu uma compensação que lhe permitiu recomeçar em um ambiente mais tranquilo. Enquanto observava Júlia, agora com 20 anos, ajudando Pedro, de 15, com seus estudos, Mariana refletia sobre a jornada que os trouxe até ali. A transição não havia sido fácil. Os primeiros meses após o julgamento foram tensos, com Mariana e as crianças ainda sob proteção policial, temendo retaliações dos associados de Mendes, que permaneciam em liberdade. Mas aos poucos, a vida foi se normalizando. A mudança para o interior trouxe uma paz que eles não conheciam há anos. Júlia, inspirada pela coragem da mãe e pelos eventos que testemunhou, decidiu estudar direito, determinada a lutar contra a injustiça através do sistema legal. Pedro, por sua vez, descobriu uma paixão pela escrita, documentando em contos e poemas as experiências de sua família e comunidade. Mariana sorriu ao ver seus filhos, orgulhosa de como haviam crescido e se fortalecido através das adversidades. Ela própria havia se transformado. De uma mãe solteira lutando para sobreviver, ela se tornara um símbolo de resistência e esperança. Frequentemente era convidada para palestras em escolas e universidades, compartilhando sua história e inspirando outros a se levantarem contra a injustiça. O som de um carro se aproximando interrompeu seus pensamentos. Era Rafael, agora promovido a uma posição de liderança na polícia, dedicando-se a reformar o departamento e combater a corrupção interna. Ele vinha visitá-los regularmente, tendo se tornado uma presença constante e querida na vida da família. "Bom dia, Dona Mariana", ele cumprimentou com um sorriso caloroso. "Trouxe notícias que achei que gostaria de ouvir pessoalmente." Sentados na varanda, Rafael compartilhou as últimas atualizações. O complexo do Alemão estava passando por uma transformação significativa. Com o fim do domínio de Mendes, recursos antes desviados estavam sendo corretamente aplicados. Escolas estavam sendo reformadas, programas sociais implementados e a comunidade estava mais unida do que nunca. "E tem mais", continuou Rafael, seu rosto iluminando-se. "Lembra daquele grupo de moradores que se uniu para apoiar você durante a investigação? Eles formaram uma ONG. Estão fazendo um trabalho incrível, oferecendo suporte legal e social para famílias afetadas pelo crime organizado." Mariana sentiu lágrimas de alegria se formando em seus olhos. A semente de esperança que ela havia plantado anos atrás estava florescendo de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. "Mas a melhor notícia", Rafael concluiu, "é que sua história está sendo usada como exemplo em treinamentos policiais em todo o país. Estamos ensinando novos oficiais sobre a importância da integridade e da colaboração com a comunidade. Você mudou não apenas o complexo do Alemão, Dona Mariana, mas está ajudando a mudar toda a abordagem da polícia." Naquela tarde, enquanto a família e Rafael compartilhavam um almoço na varanda, Mariana olhou para o horizonte, para os campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. Ela pensou na jornada incrível que a vida havia lhe proporcionado. Do desespero de uma mãe solteira catando lixo para sobreviver, ela se tornara um catalisador de mudança, uma inspiração para muitos. "Sabe", ela disse, quebrando um momento de silêncio contemplativo, "quando encontrei aquele envelope no lixão, nunca poderia imaginar onde isso nos levaria. Houve momentos em que pensei que não conseguiríamos, que o medo e a corrupção eram fortes demais." Júlia pegou a mão da mãe, apertando-a gentilmente. "Mas você nunca desistiu, mãe. Você nos ensinou que a coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de fazer o que é certo, mesmo quando estamos com medo." Pedro concordou, acrescentando: "E você mostrou que uma pessoa pode fazer a diferença, que não precisamos aceitar as coisas como elas são, que podemos lutar por um mundo melhor." Rafael levantou seu copo em um brinde. "Ah, Dona Mariana", ele disse com emoção na voz, "uma mulher que nos lembrou do poder da integridade e da coragem.
e ao futuro que estamos construindo juntos, um futuro de justiça e esperança. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Mariana sentiu uma profunda sensação de paz e realização. A jornada havia sido longa e difícil, mas cada desafio, cada momento de medo e dúvida havia valido a pena. Ela sabia que o trabalho não estava terminado. Ainda havia muito a ser feito, muitas injustiças a serem corrigidas. Mas olhando para seus filhos, para Rafael, e pensando em todas as vidas que haviam sido tocadas e transformadas, Mariana sentiu uma renovada determinação. O futuro, antes tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades. E Mariana estava pronta para enfrentá-lo, não mais sozinha, mas apoiada por uma comunidade unida e fortalecida pela esperança. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, Mariana fez uma promessa silenciosa. Ela continuaria lutando, continuaria inspirando, continuaria acreditando no poder da coragem e da integridade para mudar o mundo. Porque agora ela sabia, sem sombra de dúvida, que até mesmo o menor ato de bravura poderia desencadear uma onda de transformação capaz de alcançar as estrelas.